No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter precisou dar alguns remédios para o Brian, mas ao fazer isso acabou sendo mordido pelo seu amigo. Após a família ter percebido que o Brian não estava nem um pouco normal, Peter o levou até o veterinário urgentemente. E quando enfim descobriu o seu real problema, também foi pego de surpresa ao saber o que precisaria fazer para resolvê-lo. O que obviamente deixou o Brian bastante furioso, e até mesmo fez ele cometer um ato imperdoável. O episódio começa com Peter e sua família assistindo televisão. Até que Brian reclamou do calor que estava sentindo, e de repente acabou vomitando ali mesmo. Com isso Lois percebe que o Brian estava bastante mal, e fala com o Peter para levá-lo no veterinário. Nesse momento, Meg não gostou nem um pouco da atitude dos seus pais. E lembra que bastou um vômito para levarem o Brian no veterinário, enquanto ela havia passado a noite anterior inteira vomitando. Ao mesmo tempo, Brian voltou a vomitar algumas vezes, o que fez a Lois ficar ainda mais preocupada com ele. No entanto, Brian fala que foi apenas alguma comida que o deixou assim, e pede para que não se preocupasse com ele. No veterinário de Quahog, Brian descobre através de uns exames que seu fígado não funcionava direito, e ao ser questionado se costumava beber álcool, ele logo responde que sim, e ameniza falando que apenas consumiu uma pequena quantidade. O que no mesmo momento foi desmentido pelo Peter. Após isso, o doutor lhe contou qual era o seu problema. E por mais que aparentasse ser bastante sério, o que precisaria fazer era simplesmente parar de consumir álcool. Ou até mesmo alguns comprimidos iria resolver o problema. Nesse momento, enquanto Brian resolveu esperar do lado de fora da sala, o doutor decidiu entregar os comprimidos ao Peter, e fala que possuía os mesmos apenas em forma de supositório. O que significa que precisaria colocá-los num lugar bastante inusitado, e lembra que ele dificilmente aceitaria passar por aquilo. De volta em casa, Peter vai até o Brian para lhe dar uma pílula. Mas enquanto ele pensava que precisaria consumir a mesma, Brian logo descobre aonde a pílula teria que ser colocada. E então ele rapidamente o proíbe que fizesse isso. No entanto, Peter fala que antes pretendia fazer uma massagem nele. O que resultou com o Brian fugindo desesperadamente. E também fez o Peter pensar em uma nova forma para lhe dar o comprimido. Não deve ser tão difícil, afinal eu era o Pete da caixinha. Momentos depois, como precisaria resolver logo aquele problema do Brian, Peter resolveu assistir ao episódio de uma antiga série, aonde o protagonista fez exatamente o que ele queria fazer. Após isso, quando finalmente pensou em uma forma para dar o comprimido ao Brian, Peter teve a brilhante ideia de reunir a família. E fala que por causa dos gases em excesso ali na casa, todos eles precisariam soltar os gases naquele buraco. O que logo fez a Lois reagir de uma forma negativa, e mesmo sabendo qual era o real objetivo com isso, Lois obviamente se recusa que vivessem daquele jeito, e até lembra de uma atriz famosa que também tinha um buraco de gases. Já de noite, enquanto Brian lia o seu jornal, ele continuava preocupado com a pílula, e com isso Peter lhe conta que já havia desistido daquilo. Ao mesmo tempo lhe convida para assistir em televisão, e não iria mais tocar no assunto. Até que de repente Peter o agarrou com toda a força, e enquanto tentava colocar a pílula no lugar inusitado, Brian acabou reagindo de uma forma jamais vista, e infelizmente também mordeu o seu amigo. Nesse momento, após ele aparentar estar bastante triste com isso, e mesmo lembrando que apenas fez aquilo para o seu bem, Brian logo mostrou aquele mesmo comportamento, e também ficou surpreso com o que acabou de fazer, falando que se sentia mais forte do que as partes íntimas de uma lésbica. Desculpe, moça, nós não estacionamos motos. Não precisa. No outro dia, enquanto Lois preparava seu café da manhã, Peter revela estar com dificuldades para levantar o braço, porém Lois ainda não acreditava no que Brian chegou a fazer. Nesse momento ele chegava ali na cozinha, e já mostrava um comportamento bastante diferente. Mais tarde, enquanto assistia televisão com a Lois e o Stewie, e uma paródia do filme Karate Kid estava passando. Você vai perder no campeonato de karatê. Eu acho que eu não vou, não. Vocês lutam karatê? Mas que vocês são? Peter continuava sendo controlado por aquele trauma, pois acabou aceitando fazer várias coisas no lugar do Brian, chegando até mesmo a tomar o seu banho, e então logo foi-lhe pedido mais um favor. No entanto, Lois estava cansada de vê-lo naquela situação, e após lembrar que o Brian não deveria mandar em sua casa, ela fala que no dia seguinte iria levá-lo em uma escola de adestramento,
e assim conseguiriam controlá-lo novamente. Um tempo depois, vemos que Brian já estava naquela escola. E enquanto o sargento falava sobre o que eles iriam fazer ali, Brian acabou tendo a ideia de fazer uma piada. O que não apenas lhe deixou bastante irritado, mas também falou algumas coisas a seu respeito. E então resolveu usar um apito que somente os cães escutavam, conseguindo finalmente ter o seu controle. Além disso, também o fez passar por uns momentos traumatizantes para os cães. De volta em casa, Brian finalmente havia sido liberado do adestramento. Mas enquanto era bem recebido pelo Peter, ele aparentava estar um pouco diferente do comum. Pois não apenas demonstra um comportamento submisso, mas também se dirigia a seus donos como mestre. O que estranhamente fez o estilo ter um movimento em sua calça, se é que vocês me entendem. Após isso, Brian continuava mostrando aquele ótimo comportamento. O que depois de ser elogiado pelo Peter, e também perceber que a escola de adestramento mudou ele. Lois também chegou ali na cozinha, e logo questionou por que estava usando gravata borboleta. No entanto, Peter revela que apenas queria irritar os seus amigos. Já de noite, enquanto Cleveland aparentava estar com bastante medo, Brian continuava se comportando daquele jeito, o que também deixou os seus amigos impressionados. Falando que o adestramento realmente funcionou no fim das contas, e então Joe revela que pretendia inscrever a sua esposa também. O que não chegou a ser muito bem aceito pelos seus amigos. Tá bom, alguém diz alguma coisa. Não. Você precisa saber o que fez. Um tempo depois, quando chegava em casa bastante bêbado, Peter falava com o Brian sobre fazerem algumas coisas. Mas como já não estava mais confortável para realizá-las, ele comenta que isso ia contra tudo o que aprendeu na escola. E após lembrá-lo que o levou naquele lugar para se comportar, Brian não aceitou participar de suas aventuras. O que não foi bem considerado pelo Peter, e lembra que antes daquela escola de adestramento, seu amigo agia completamente diferente. Naquela mesma noite, após vermos ele realizando o que havia falado com o Brian, Peter foi até a Lois conversar sobre seu comportamento diferente, pois agora o Brian não costumava mais agir normal com ele. O que era desde lhe obedecer sem ao menos hesitar, e não participar mais de suas aventuras inusitadas. O que lhe fez lembrar do real motivo pelo qual gostava dele. Peter fala que o que fazia o Brian ser diferente, era porque ele costumava ser o seu melhor amigo. No entanto, depois de ser lembrado que o Brian acabou lhe mordendo, Peter acabou se recordando desse acontecimento, e sabia o que precisava fazer para trazê-lo de volta ao normal. Após isso, enquanto ele dormia tranquilamente, Peter revela que estava prestes a restaurar a sua amizade, e então colocou o dedo naquele mesmo lugar inusitado. O que obviamente gerou a mesma reação por parte dele, mas dessa vez Peter não aparentou estar surpreso, pois apenas queria que voltasse ao normal, e cometeu um engano em tentar lhe mudar para uma coisa diferente. O que depois de resultar com os dois se abraçando, eles enfim também resolveram fazer algumas coisas inusitadas.